As advertências aos confessores aparecem em vários outros textos. O livro penitencial de Robert Flamborough foi escrito alguns anos antes da Suma de Paulo, provavelmente em 1208, 1213. Ele se tornou um dos manuais de confessor mais amplamente difundidos do século XIII. Robert fornece em sua seção sobre a luxúria um dos seus esquemas usuais para questionar um penitente. O confessor deve perguntar se o penitente já cometeu luxúria contra a natureza. Em caso afirmativo, com um homem, um clérigo ou um leigo. Se leigo, casado ou solteiro. Em que estado eclesiástico estava o penitente quando cometeu seus atos? E assim por diante. A investigação procede apenas sobre as precauções gerais sobre a confissão. As coisas mudam quando Roberto orienta o confessor a perguntar se o penitente pecou de alguma outra forma contra a natureza, se ele teve alguém de uma maneira fora do comum. Se o penitente pedir esclarecimentos, o confessor não deve responder. Essa parte é ótima. Porque assim, imagine, perguntar para você, você teve alguém de uma maneira fora de comum? Aí você, como assim? Aí o confessor não fala nada. Tipo assim, o que é fora do comum, entende? O que é ter alguém, exatamente? Então, a coisa fica aberta, mas o confessor não pode dar detalhes para não sugerir, não sugestionar o cara a realizar essas coisas. Porque eu nunca faço menção a ele de algo do qual ele possa tirar a ocasião do pecado, mas apenas de generalidades que todos sabem que são pecados. Percebe? Aí complica muito quando hoje se cita esses teólogos medievais como se fossem questões fechadas já, sendo que eles são muito generalistas, muito superficiais, e na maioria das vezes acontece isso aqui, eles não entram no assunto, eles não descrevem exatamente. Então, não se pode afirmar exatamente do que eles estavam falando. Então, mas a masturbação eu extraio dolorosamente dele e da mesma forma de uma mulher, mas a maneira de extraí-lo não deve ser escrita. A ansiedade de provocar o pecado parece ser mais intensa para Roberto em torno do ato de masturbação e não em torno do ato sexual entre pessoas do mesmo sexo. Para Roberto, a masturbação é um pouco mais tenso o negócio. O livro penitencial prevê penalidades para a masturbação e reconhece que esse é tipicamente um pecado de meninos, mas nunca revela o segredo de como extrair a confissão de masturbação do penitente. A compilação de Pedro de Poitiers também tem um capítulo de conselhos gerais sobre questões de pecados sexuais. Pecados incomuns, ou seja, contra o uso e a natureza, certamente não devem ser questionados em todos os lugares e de forma indiferente, nem são circunstâncias desse tipo. Especialmente com pessoas jovens, homens ou mulheres, que não têm muita experiência com a magreza da carne, seja em relação ao tempo ou ao número de parceiros. Se o confessor suspeitar que a pessoa é culpada de tais crimes, mas tiver vergonha de confessá-los ou medo de punição, ele deve perguntar com mais segurança e diligência, portanto, com mais cautela e mais sinceridade, se o penitente pecou com uma mulher ou de alguma outra forma que o uso ou a natureza exige. Veja que os termos utilizados não são específicos. Se o penitente negar absolutamente, então o confessor não deve prosseguir. Instruções mais detalhadas e mais próximas para o exame dos pecados sexuais são dadas em uma pequena obra de Robert de Sorbonne. Essa obra pode ter sido escrita 40 ou 50 anos depois da Suma de Paulo de Hungria. O salto cronológico não precisa ser muito preocupante. Não estamos aqui tentando construir uma história da narrativa. Além disso, o interesse do tratado está justamente na mediocridade de seu autor. Isso é o que o Mark Jordan coloca, tá, gente?
Não são palavras minhas. Essa é a tradução do texto dele. Então veja que ele tá enfatizando novamente aquilo que ele falou lá no começo da obra, que a gente falou na live passada, que não está se estabelecendo uma história, né, da sodomia, ou história da teologia cristã. Está se analisando texto específico dentro do seu contexto, mostrando que não há uniformidade, que não há um único conceito. Então, para ele não é importante a diferença de data, porque o que ele quer ver é exatamente como o Mark Jordan usa essa expressão, a mediocridade do seu autor em trabalhar essas questões, tá?